Boa tarde a todos que acompanham a coletiva na Remo TV Bet Nacional, coletiva com o lateral direito Vidal. A gente começa as perguntas aqui do Tilon, do Diário do Pará. Boa tarde, Vidal. O clube do Remo teve uma semana meio agitada, né, velho? Perdeu o treinador e depois de um resultado não bom dentro de casa, e vai para um confronto bem complicado, né? Um jogo tradicional contra um adversário tradicional como é o Náutico, que tem campanha semelhante ao clube do Remo, mas o que tu pode dizer, cara, para a torcida que está tão ressabiada com o time, de como o Remo vai chegar para esse jogo lá nos Aflitos? Bom, primeiro foi uma semana bem agitada, como você mesmo comentou, a saída do Gustavo pegou todos nós de surpresa. Então, a gente também, sabendo da importância que era esse último jogo, do resultado que a gente teria que ter feito, dentro da nossa casa, com o apoio da nossa torcida, a gente não fez prevalecer isso. E é natural, né? O futebol, quando as coisas não acontecem, essas trocas de treinadores acontecem. Então, é uma semana onde o Alan aí tem nos passado bastante situações em cima do jogo do Náutico, enquanto não define o treinador. Mas eu acho que é passar por cima de tudo isso, entendendo que é um jogo difícil. A equipe do Náutico é uma equipe muito perigosa, jogando em casa também. É uma equipe que tem o apoio da torcida, assim como nós temos também. E é chegar lá e fazer um bom jogo. Eu acho que independente da situação que a gente está vivendo, igual eu falei, a gente não vai desistir. A gente está passando um momento conturbado, a gente está passando um momento delicado, mas a gente sabe o que a gente quer. A gente sabe o objetivo da temporada, a gente não vai parar enquanto a gente não conseguir isso. Mesmo que em alguns momentos a gente tenha tropeçado, a gente tenha passado alguns momentos difíceis, a gente não vai parar. A gente sente muita derrota, é um grupo que sente muita derrota, que fica chateado quando as coisas não acontecem. E eu falando por mim também, mesmo não tendo uma sequência de jogos que eu deveria, ao meu ver, ter, respeitando, lógico, a escolha do treinador, eu chego em casa e não consigo dormir em relação a isso, não consigo pensar, não consigo assimilar essa questão, porque se a gente for ver um grupo que a gente tem, é um grupo que não era para estar nessa situação, mas a gente tem que correr atrás. A gente perdeu muitos pontos dentro de casa, agora fora de casa a gente tem que fazer essa diferença para conseguir conquistar esses pontos que a gente perdeu aqui. O elenco do Remo tem alguns jogadores bem experientes, não dá para dizer que não é um elenco vivido. Eu acredito que a maioria de vocês, se não todos, já passou por situações dessas, de perder companheiros ao longo de uma temporada, troca de técnico durante o ano. Vocês sabem as dificuldades que isso acarreta. Mas essa experiência que tem Marcelo, Líger, Ítalo, você também, mesmo tendo a mesma idade, você acha que ajuda a saber lidar melhor com essa situação, com essas coisas que acontecem no futebol? Ninguém quer passar, mas acontece. Essa experiência ajuda a diminuir o impacto? Bom, eu acho que se a gente for ver pelo lado humano, a gente fica chateado pelos companheiros que acabaram saindo. Eu acho que essa questão da experiência também ela tem que favorecer quando a pessoa está disposta a ajudar. Então, não adianta nada você ter experiência e muitas vezes não conseguir ajudar quem precisa, passar um pouco da tua experiência naquilo que você vivenciou durante anos de carreira e não poder estar contribuindo. Então, eu vejo dessa forma. Ao mesmo tempo que tem meninos mais novos que também têm uma maturidade, que saiba lidar com esse momento que a gente está vivendo de uma melhor maneira possível. Então, acho que isso não conta muito. Eu acho que o que vai contar é quem está vivenciando isso. Quem vai contar é aquele que está proposto a pagar o preço mesmo, de estar aqui querendo melhorar, querendo sair da situação quanto antes. Lógico que a gente, os mais velhos, assim, tentam orientar, tentam estar falando algo que eles passaram para estar ajudando. Mas muitas das vezes vai da pessoa também querer se ajudar. Não adianta nada muitas vezes eu estar falando e a pessoa não aceitar isso. Mas vendo por esse lado, essa saída assim mexe muito com o elenco. Já é o segundo treinador, fora a saída dos jogadores também. Isso tem que deixar nós jogadores envergonhados um pouco. Porque querendo ou não, a gente também tem que assumir essa responsabilidade e querer mudar essa situação o mais rápido possível. Se a gente for ver, quando a gente chegou no início do ano, se perguntarem se a gente imaginava viver esse cenário aqui, a gente não imaginava. A gente não buscava. Mas se isso está acontecendo é porque a gente tem que fazer diferente daquilo que vem sendo feito, não só nós jogadores, mas também dentro do clube.
Então que a gente possa estar refletindo sobre tudo isso, fazendo diferente daquilo que vem sendo feito e que a gente possa sair dessa situação o mais rápido possível. O Náutico conseguiu acho que um efeito suspensivo, algo assim, para poder ter torcida nos aflitos, né? E vinha jogando de portões fechados. E vai ser justamente agora nesse jogo de sábado contra o Remo. Isso dificulta mais para quem visita, para quem joga lá? Ou é tranquilo, mesmo jogando com torcida adversária, dá para encarar de boa e quem está no campo consegue abstrair isso? Ajuda muito, né? A gente vê também pela nossa torcida, quando vem aqui no estádio, eles vêm aqui, fazem uma festa, tanto aqui, tanto no estádio do Mangueirão também. Ajuda muito porque nos motiva, nos empurra, nos dá uma força que vai além daquilo que nós podemos ter. Mas eu acho que é concentração. A gente sabe que é um jogo difícil, a gente sabe que é decidido num detalhe. É uma equipe muito perigosa, uma equipe que vem também fazendo um campeonato que também não é muito regular também, perto daquilo que eles poderiam estar fazendo. Então é chegar lá, esquecer a torcida, esquecer tudo que vem de fora, porque a gente sabe que a gente precisa somente do resultado. Eu acho que a torcida não vai influenciar em nada se a gente manter o nosso nível de concentração lá em cima. Ei, Vidal, vamos considerar que do jogo contra o Floresta e contra o Tombense para cá, o Remo está a 2 jogos sem perder. Vamos seguir essa toada de fazer vários jogos por aí que vêm, evidentemente, e que venham as vitórias sem perder? A gente, nesses 2 últimos jogos, a gente pontuou. Isso é muito importante, sabendo dessa competição da forma que é. E mesmo jogando fora de casa, eu vejo que a gente tem totais condições de estar ganhando da equipe do Náutico. Lógico, respeitando a equipe deles. A gente está somando pontos, a gente tem que continuar somando, porque a gente, como eu falei, a gente perdeu pontos dentro de casa que não poderia ter perdido. Mas se a gente for ver por esse lado, eu acho que tem que ser comemorado sim, porque foram 4 pontos nos últimos 2 jogos. Então mostra, não querendo não, uma evolução da nossa equipe. Então é continuar assim, fazendo com que essa sequência melhore, tanto de vitórias, né? E que a gente possa estar o mais rápido possível entrando no G8 ali, que é onde é a vaga da classificação, e continuar vencendo na competição para a gente estar almejando coisas maiores, que é estar brigando lá em cima. Então o primeiro passo é isso, comemorar esses 2 últimos jogos que a gente não perdeu e também entender que a gente precisa estar tendo sequência de vitórias para que a gente possa estar lá brigando na parte de cima. Eu não sei se é impressão minha, Vidal, só para encerrar da minha parte, o Remo pouco ataca pelos flancos, né? E eu vejo que você é um cara que tem volúpia. Você quase faz um golaço que poderia ser o gol da vitória no jogo passado. Era recomendação do técnico para o Remo ficar mais na marcação pelos lados direito e esquerdo do que atacar? Bom, acho que era o estilo de jogo, né? O Gustavo sempre filtrava muito bem essas questões da gente estar atacando pelas laterais. E a gente faz um estudo muito em cima do nosso adversário que a gente vai enfrentar. Então nessa partida ele viu que era uma região do campo que a gente poderia estar levando em consideração, porque a gente tem jogadores que vão num contra um muito bem, assim como o Pedro Vitor, o Kelvin, o Marco Antônio, que possa ali estar ocupando esse espaço, o Kelvin também, o Thales também, que infelizmente acabou machucando, mas estava sabendo ocupar muito bem esse espaço. Então acho que era treinado, era trabalhado, era feito no dia a dia essa questão. E eu também quase tive a oportunidade de estar fazendo gol, assim como meus companheiros também quase tiveram. Mas é fazer a leitura de jogo, como a gente vinha conversando aqui antes, a gente tem que analisar o jogo, analisar o adversário, porque nem sempre aquilo que a gente está estudando vai acontecer no jogo. E é fazer o jogo independente se é por fora, se é por dentro, se é no meio de campo, a gente está fazendo gol e finalizando, terminando a jogada, que é o que vai fazer que a gente vença as partidas, né? Então é continuar trabalhando para que a gente possa sair da situação o mais rápido possível. Obrigada, Vidal. Obrigada a todos que acompanharam a coletiva e até a próxima.